Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Causas da guerra. Entre essas causas teve o nacionalismo, né? Vários territórios buscavam unir os povos da mesma origem. Foi o caso da Alemanha e da Sérvia. Pan-germanismo, tá? O Império Alemão, ele defendia a união dos povos germânicos, tá? Da Europa Central. Então, a Alemanha liderava essa união, né, dos povos germânicos. Revanchismo francês. A França guerreou com a Prússia de 1870 a 1871. Essa guerra aconteceu por disputas territoriais e a França acaba perdendo essa guerra. Tá? Então ela tem que ceder o território da Alsácia e Lorena, que era rica em ferro e carvão, para a Prússia, né, que hoje é um território que faz parte da Alemanha. Tá? Então a França queria recuperar esse território, tá, que para ela era importante. Por isso, então, ela entrou em vários conflitos com a Alemanha antes, né, até o início da Primeira Guerra Mundial. Balcãs. A Península Balcânica era dominada pelo Império Turco-Otomano e alguns territórios, alguns países estavam se tornando independentes do Império Otomano. Foi o caso da Sérvia. Então a Sérvia, logo que ela se tornou independente, ela busca formar a Grande Sérvia, né, unindo os povos de origem eslava, né, como o território da Bósnia e Herzegovina, para formar esse grande território. Só que a Áustria-Hungria tinha conseguido esse território, né, que foi cedido para ela desde 1908, tá? E a Sérvia, então, entrou em disputa territorial com a Áustria-Hungria, porque ela queria o território da Bósnia, né? A Sérvia queria o território da Bósnia, mas esse território já pertencia à Áustria-Hungria. Tá? Então, ela queria anexar esse território para ela, tá? Para a Sérvia. Esse foi um dos principais conflitos que gerou a Primeira Guerra Mundial. Teve também o pan-eslavismo, né, liderado pela Rússia, né, que defendia a união dos povos eslavos da Europa Oriental. Entre esses territórios, né, que pertenciam, né, a esses povos eslavos, estava a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, entre outros territórios. Disputas imperialistas. O Império Alemão ele se unifica, né, se torna um país de fato em 1871. A Itália também, tá? O Império Italiano, né, o Reino Italiano também se unifica no mesmo ano, 1871. Tá? E a Alemanha começa a disputar territórios na África com a Rússia, a França e a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, né, ou a Inglaterra, ela tinha iniciado a Revolução Industrial, né, ela que começa, e outros países também fazem essa Revolução Industrial, que é a chamada Segunda Revolução Industrial. E a Alemanha também começa a se industrializar e busca matéria-prima e mão de obra mais barato na África, tá? Por isso que eles começam a disputar, a Alemanha começa a disputar esses territórios. Para resolver essa disputa imperialista, né, para resolver essa disputa territorial na África, principalmente, ocorre a Conferência de Berlim, na Alemanha, de 1884 a 1885. Essa reunião foi para partilhar a África entre os Estados Unidos, a Rússia, a Grã-Bretanha, a Dinamarca, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, Itália, Império Alemão, Suécia, Noruega, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Devido a essas disputas que começou por territórios da África e depois por territórios da Ásia, formam-se alianças militares. Então, a Tríplice Aliança, ou Potências Centrais, que foi criada em 1882,
formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Reino da Itália. E a Tríplice Entente formou, né, logo, algum tempo depois, né, devido à formação da Tríplice Aliança, formou-se a Tríplice Entente, ou o Grupo dos Aliados. Ela foi criada em 1907 e inicialmente foi formada pela Rússia, França e Grã-Bretanha. Então, tríplice vem de três, né? Então, eram inicialmente 3 países de cada grupo militar, de cada aliança militar. E logo em seguida a isso, começou a corrida armamentista ou paz armada. Então, estava tudo em paz, tudo bem, mas qualquer coisinha poderia gerar uma guerra, um conflito entre esses países, tá? Então, eles começaram a produzir armas, né, a fazer o serviço militar obrigatório na Europa, para uma possível guerra, né, que estava aí às portas, né, da Europa. Esse mapa mostra, então, as alianças militares: Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, e Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Esses 2 mapas são do território da Península Balcânica. O Tratado de Berlim de 1878 fez com que ocorresse a independência da Sérvia, Montenegro e Romênia, né, do Império Otomano. Então, o Império Otomano dominava todos os territórios, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia, Sérvia, Romênia, Bulgária, Grécia, todo esse território era controlado pelo Império Otomano. Então, alguns territórios se tornam independentes, né, como a Sérvia, Montenegro e Romênia, e a Áustria-Hungria ela passa a ter o direito de administrar a Bósnia e Herzegovina. Daí o início do conflito, né? A Sérvia também queria esse território, né, da Bósnia e Herzegovina. Aí começa um conflito entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, tá? Aqui nesse outro mapa mostra a ferrovia Berlim-Bagdá. A Alemanha ela tinha uma ambição muito grande, né, uma vontade muito grande de aumentar o seu poderio, o seu controle. Então, a Alemanha queria construir uma ferrovia para escoar o petróleo e aumentar a sua influência. E entre esses lugares que ela queria dominar era a Península Balcânica. Então, a Alemanha incentivava o Império Austro-Húngaro a dominar a Bósnia-Herzegovina e tentar dominar outros territórios da Península Balcânica para que a Alemanha pudesse passar, né, essa linha férrea por todo o território, né, que ia de Berlim, na Alemanha, até Bagdá, no Iraque. Tá? Então, a Alemanha e a Áustria-Hungria estavam tentando manter o controle na Península Balcânica e a Sérvia não estava nada contente com isso. E a Rússia, que era defensora da Sérvia e da formação do pan-eslavismo, também estava de olho aí nesses 2 países, né? Estopim da guerra. O que é o estopim? Estopim é o pavio, né, que é aceso e quando ele acaba de queimar, ele explode, ele provoca a explosão da bomba, né? Então, o que provocou o início da guerra? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele era herdeiro do trono da Áustria-Hungria, né? Ele era um príncipe e logo se tornaria rei, né? E ele acaba sendo assassinado quando visitava Sarajevo, que é a capital da Bósnia e Herzegovina. Né? A Bósnia e Herzegovina era o território anexado pela Áustria-Hungria e ele, Francisco Ferdinando, a esposa dele, Sofia, estavam fazendo uma visita, estavam passeando num carro aberto, né, pelo centro, né, de Sarajevo, capital da Bósnia, quando Gavrilo Príncipe atira, né, matando o Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia. Tá? Gavrilo Príncipe fazia parte da organização secreta Mão Negra. Nessa organização lutava pela causa bósnio-sérvia, né? Então eles queriam que a Bósnia deixasse de pertencer à Áustria-Hungria e passasse a pertencer à Sérvia. Esse assassinato ocorreu no dia 28 de junho de 1914. Em 28 de julho de 1914, a Áustria-Hungria
declarou guerra à Sérvia devido a esse atentado e a partir daí, então, inicia a Primeira Guerra Mundial. Mas aí vocês podem se perguntar, mas o que tem a ver o assassinato desse homem com o início da guerra? É que estava ocorrendo um conflito entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, que eu já falei para vocês, tá? Então, o simples assassinato de uma pessoa, né, que se fosse no outro período não teria acontecido nada de mais sério, né, provocou o início dessa guerra. A Alemanha, que apoiava a Áustria-Hungria, declarou guerra, então, à Sérvia e à Rússia, né? E a Rússia, apoiando a Sérvia, declara guerra à Áustria-Hungria e à Alemanha também. Aí começa a funcionar as alianças militares, né? As alianças na Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança, né? Dando início à Primeira Guerra Mundial. Depois vão entrando outros países durante a guerra, vão entrando outros países, tanto na Tríplice Entente quanto na Tríplice Aliança, ou mudando né, como a Itália, saindo da Tríplice Aliança e entrando na Tríplice Entente, a Rússia saindo da guerra, tá? Aqui na primeira imagem mostra o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia, que estavam fazendo a visita em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. E aqui do outro lado, do lado direito, o Gavrilo Príncipe, que fazia parte do grupo secreto Mão Negra. Primeira fase da guerra é a chamada Guerra de Movimento de Tropas, que ocorreu em 1914. Então, nessa fase, a Áustria-Hungria invade a Sérvia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro, a Alemanha declara guerra à Rússia, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, tropas alemãs se movimentam em direção à França, a Alemanha invade a Bélgica, que acaba reagindo e não aceitando essa invasão. O que a Alemanha queria invadindo a Bélgica era chegar até o território francês, tá? Então a Bélgica reage e a Alemanha é obrigada a recuar. Ocorre também nesse período a primeira batalha do Marne entre a França e a Inglaterra contra a Alemanha, tá? E nessa batalha ocorre o chamado Milagre do Marne, né? Os franceses e ingleses vencem os alemães nessa guerra, tá? Os alemães são obrigados a recuar, né? Eles estavam tentando invadir o território da França, né? E eles acabam recuando. Também ocorre um conflito entre o Império Otomano contra a Rússia, com a Rússia, né? E o Império Otomano acaba perdendo essa batalha devido ao inverno, né? O inverno muito rigoroso na Rússia acaba provocando a derrota dos turco-otomanos. Segunda fase da guerra foi a chamada Guerra de Trincheiras, tá? Então, o que eram trincheiras? Eram grandes valas feitas entre os territórios, por exemplo, entre o território da França e Alemanha, tá? Entre outros territórios, né, inimigos, tá? Então eram feitas escavações, tá? E aí nesse lugar ficavam os soldados entrincheirados, né, para se proteger e para atacar o inimigo também. Em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente por interesses territoriais, tá? A Inglaterra prometeu à Itália, a Inglaterra e a França prometem para a Itália um território austro-húngaro se eles vencessem a guerra. A Itália, então, mais que rapidamente sai da Tríplice Aliança e acaba entrando na Tríplice Entente por interesses territoriais.
As trincheiras, então, eram usadas para as ofensivas e as defesas. Entre as trincheiras estava a chamada Terra de Ninguém, tá? Esses territórios estavam cercados por arames farpados, né, por sacos de areia que eram usados para defender cada território. Então, essa Terra de Ninguém era um território que não pertencia nem a um e nem a outro país que estavam em guerra. A Batalha de Galípoli ocorreu em abril de 1915, né, foi até janeiro de 1916. Então, a Grã-Bretanha e a França lutaram contra o Império Otomano, né, que o Império Otomano acaba vencendo essa Batalha de Galípoli. A Batalha de Verdun ocorreu de fevereiro a dezembro de 1916. Essa batalha ocorreu entre a Alemanha e a França, né? A França acaba vencendo essa Batalha de Verdun. Foi aí, né, na Batalha de Verdun, que começou a chamada Guerra de Trincheira. Esse mapa mostra né, as ofensivas, né, dos aliados e as ofensivas dos impérios centrais. Tá? Então vão aumentando novos países que acabam entrando na Tríplice Entente e na Tríplice Aliança. Tá? Então entre os aliados estavam o Império Russo, Finlândia, Romênia, Sérvia, Grécia, Roma, França, Inglaterra, Portugal. E do lado, né, dos impérios centrais estava o Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Bulgária, Império Otomano, tá? E existe também os estados neutros, né? A Noruega, Suécia, Espanha, que estavam neutros na guerra. Tá? Existiam então batalhas na frente ocidental e na frente oriental, né? Na Europa Ocidental, na Europa Oriental. E também existiam batalhas pelo mar. A Alemanha usou submarinos para bombardear navios que poderiam transportar, além de mercadorias, armas, né, para os aliados. Então, os alemães não pensavam duas vezes em bombardear essas embarcações, esses navios. Essa é a imagem de uma trincheira. Então, no topo, vejam aí que tem arame farpado, soldados com metralhadora, com máscara de proteção contra gases, como o gás mostarda, que tinha muito, soldados com fuzil, né, com baionetas. Tá? Logo abaixo ficava a área de descanso dos soldados e embaixo a área de recuperação de doentes. Aí embaixo ficavam, né, os ratos que passavam para lá e para cá para comer a comida que era pouca, né? Muita comida apodrecia, estragava, ficava molhada por causa de chuva, ficava um terreno, né, um solo encharcado com lama, e aí ficavam soldados que morriam e não tinha como ser enterrados, ficavam ali mesmo, né? O corpo apodrecendo, com vermes, e os ratos passando por ali, uma coisa bem nojenta, uma coisa assim que só passando por isso para entender, né? Como eram essas trincheiras, né? Numa guerra, né? Onde muita gente morria, tá? Né, tinham várias batalhas e ainda tinham que passar por tudo isso, né? Nessas condições precárias de vida aí nas trincheiras. Em 1917, ocorrem algumas modificações na Grande Guerra. A Rússia ela assina um tratado de paz com a Alemanha em março de 1917, porque estava ocorrendo uma revolução, né, a Revolução Russa, e isso
obrigou, né, a Rússia a sair da guerra. O czar Nicolau II tinha entrado na guerra, mesmo com dificuldades financeiras que estava atravessando, né, a Rússia. Ele coloca soldados nessa guerra e né, os trabalhadores liderados por Lenin, Trotsky, Stalin estavam fazendo uma revolução interna. Tá? O czar Nicolau II perdeu o poder e a Rússia acaba saindo da guerra então. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos da América entram na guerra, porque navios alemães bombardeiam seus navios que estavam levando alimentos e armamentos também para os países da Tríplice Entente, os aliados. Por quê? Os Estados Unidos, ele tinha feito muitos empréstimos para a Inglaterra, França, tinha ajudado esses países. E o medo, né, dos Estados Unidos, que estavam neutros até então, era de que a Inglaterra, a França, que esses países perdessem a guerra e não pagassem as dívidas que tinham com os Estados Unidos. Tá? Então a Alemanha bombardeia submarinos alemães que estavam levando mantimento e armamentos também, claro, para os aliados, e os Estados Unidos acaba declarando guerra contra a Alemanha e entrando do lado da Tríplice Entente. A entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente marca a vitória desse grupo, né? Porque os Estados Unidos levou mais soldados para a Tríplice Entente, mais armamentos, favorecendo esse grupo militar, né? Contra essa aliança militar contra a Tríplice Aliança. O Brasil também entra na guerra depois que 7 navios brasileiros são também atacados por submarinos alemães, tá? Então, atacou navios como o navio Paraná, que levava café e cereais para a França, tá? Então, o presidente Venceslau Braz, na época, declara guerra contra a Alemanha e em 26 de outubro e começa a fazer parte da Tríplice Entente também. Foram poucos soldados nessa guerra, e o que mais teve presença nessa guerra foram os médicos brasileiros que ajudavam aí a curar os feridos, né, da guerra. Tá? Mas não tinham tantos soldados brasileiros como teve na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, na Primeira Guerra Mundial foram mais médicos enviados para guerrear. Fim da Grande Guerra em 1918. Ocorrem várias batalhas nesse ano que enfraquecem as potências centrais ou a Tríplice Aliança. Tá? Então, o Império Otomano, que era da Tríplice Aliança, entra em batalha com a Armênia, né, provocando genocídio armênio. Os armênios depois tentam revidar esse ataque. Tá? O Império Otomano, então, vence essa batalha, inicialmente. Ofensiva da Primavera. A Alemanha ataca a França, né, ataca a Paris, capital da França, e a Inglaterra também. E essa batalha ocorreu na frente ocidental, mas os alemães foram derrotados aí pelos aliados. Ofensiva dos 100 dias. Então ocorrem várias batalhas, né, ofensivas dos aliados, né, que atacam a Alemanha. Isso ocorre de agosto a novembro de 1918. A Alemanha, então, acaba recuando. A Itália ataca o Império Austro-Húngaro e derrota o Império Austro-Húngaro. Lembrando que a Itália estava do lado da Tríplice Entente, dos aliados. A Áustria-Hungria, a Bulgária e o Império Otomano se rendem, tá? Em 1918. Os Estados Unidos entram na guerra, né, que eu falei, em 1917,
E a entrada dos Estados Unidos marca a vitória da Tríplice Entente. Por quê? Porque eles entram com armamentos pesados, né, com mais armas, entram com mais soldados na guerra, favorecendo a Tríplice Entente. Então a Alemanha acaba se rendendo em 9 de novembro de 1918. O chanceler Otto von Bismarck, né, que estava no poder, ele acaba tendo que fugir e o novo governo, que inicia a chamada República na Alemanha, se rendem, assinam um tratado de paz e se rendem. Tratado de Versalhes de 1919. Nesse ano ocorreu uma reunião em Paris, né, dos países, das grandes potências europeias e os Estados Unidos, né, os países vencedores, queriam fazer imposições aos países perdedores da guerra, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Só que o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro já estavam perdendo território, não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais como prejudicar esses países. Então, essas imposições caíram sobre a Alemanha. Então, a Alemanha teve que devolver territórios e colônias aos países vencedores, principalmente a França. Então, tiveram que devolver Alsácia-Lorena para a França, tiveram que pagar indenizações aos países vencedores da guerra, não podiam ter mais que 100 mil soldados voluntários e só podiam produzir armamento com aprovação dos aliados. Liga das Nações. A Liga das Nações foi idealizada pelo presidente dos Estados Unidos na época, Woodrow Wilson. Então, essa Liga das Nações, ela tinha o intuito de manter a paz, né? De manter a paz, a ordem mundial. Então, eles queriam impedir que ocorresse uma nova grande guerra, né? Que para eles não foi a Primeira Guerra Mundial, para eles, na época, era a Grande Guerra. Tá? Então, seria a Grande Guerra teria sido a guerra para acabar com todas as guerras. Então, essas Ligas das Nações, ela servia para mediar conflitos na época, para evitar que ocorresse uma nova grande guerra, né? E isso não impediu, né, a Liga das Nações não impediu que ocorresse em 1939 a Segunda Grande Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial. Essa imposição ao Tratado de Versalhes foi o principal motivo para o início da Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler usou esse Tratado de Versalhes para iniciar a nova guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Observe aqui que tem dois mapas da Europa, um antes, né, durante a guerra e outro depois depois da Primeira Guerra Mundial. Então percebo que ocorrem algumas mudanças aí no mapa da Europa. A Rússia se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um trecho da Rússia, né, da antiga Rússia, formaram os territórios de Estônia, Letônia e Lituânia. A Polônia se formou entre o território que era da Alemanha e o território que era da União Soviética, formando ali no topo o chamado Corredor Polonês. Também um trecho da Alemanha se tornou território da Tchecoslováquia. A Áustria se separou da Hungria, formando dois territórios, a Áustria e a Hungria. A Romênia ela aumenta seu território. Onde era a Sérvia e Montenegro, se formou o território da Iugoslávia, tá? E alguns outros territórios permanecem do jeito que estavam, tá? Principalmente territórios dos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Tecnologia da destruição. Então foram usadas várias novidades, né, em armamentos na Primeira Guerra Mundial. Os gases tóxicos, né, como o gás de cloro, o gás mostarda. O gás mostarda ele provocava queimaduras graves, formavam bolhas pelo corpo que ardiam muito e também causava cegueira temporária. Os encouraçados também foram utilizados, eram navios de guerra que tinham canhões e eram bem protegidos para evitar a entrada dos povos inimigos dentro. Tinha os canhões, máscaras antigases, tinha os lança-chamas, metralhadoras, tanques de guerra, submarinos. Os submarinos foram muito utilizados, principalmente pelos alemães,
né, que bombardeavam navios dos aliados, principalmente, né? Eles temiam que esses navios estivessem levando armamentos para os seus inimigos. Tinha o Zeppelin. O Zeppelin era um balão dirigível também, que era usado para lançar bombas, para, né, os soldados metralharem o inimigo, né? E os aviões também foram, né, novidade, né? Foi novidade aí na Primeira Guerra Mundial, né? Os aviões na Segunda Guerra Mundial se tornou comum, mas na Primeira Guerra era novidade. E também utilizaram granada de mão. Agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens desses armamentos, né? Para vocês. A primeira imagem mostra pessoas todas enfaixadas, né? Esse primeiro aqui é Hitler, né, com as mãos e a cabeça toda enfaixada, porque ele tinha sido bombardeado, né? Tinham jogado nele o gás mostarda, né? Que provocavam bolhas e queimaduras pelo corpo e cegueiras temporárias, que eu já comentei antes. Tá? Aqui na segunda imagem, os efeitos do gás mostarda. E a terceira imagem mostra Hitler, né, ainda jovem, né, quando ele era cabo do exército alemão. Ele era apenas um mensageiro na época, né, por ser atacado pelo gás mostarda, ele se retira da guerra, mas a gente sabe, né, que em 1939 ele volta como líder, como chanceler da Alemanha, depois se torna, inicia um governo totalitário na Alemanha, e ele foi foi o causador, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, né? Esse gráfico mostra as alianças militares e os países participantes de cada uma. Então, na Tríplice Aliança participaram aí Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Itália, que mudou de lado depois, foi para a Tríplice Entente em 1915, a Bulgária, que entrou na guerra em 1915. Na Tríplice Entente tiveram vários países: França, Reino Unido, Império Russo, a Itália, que entrou a partir de 1915, Canadá, Sérvia, Estados Unidos, que entrou a partir de 1917, Bélgica, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Reino da Romênia, que entrou a partir de 1916, o Brasil, que entrou na Tríplice Entente a partir de 1917, o Reino de Montenegro, a Polônia, Cuba, que entrou como aliada dos Estados Unidos, a Grécia, que entrou na Tríplice Entente a partir de 1917, e a África do Sul, que era uma colônia britânica, que também entrou do lado da Tríplice Entente, ou do lado dos aliados. Esse gráfico mostra o número de mortos durante a Primeira Guerra Mundial de alguns países. Estados Unidos, 53.407 mortos, Japão, 300 mortos, Áustria-Hungria, 1.050.000 mortos, a Itália, 650.000 mortos, a antiga Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1.700.000 mortos, a Alemanha, 1.773.700 mortos, a França, 1.357.800 mortos, e a Grã-Bretanha, 908.371 mortos.